Senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um episódio aqui do Saga News. Hoje é dia 14 de janeiro, hoje é o episódio número 14, onde eu estou respondendo dúvidas que vocês me enviaram. Para vocês terem uma ideia, até esse presente momento chegaram 766 dúvidas enviadas por vocês. Então, por um lado, isso é muito bom, porque significa que eu vou ter material para trabalhar até o dia 31 de janeiro, onde eu estou respondendo dúvidas. Por outro lado, eu estou ferrado, porque eu vou ter que responder muitas dúvidas. Então, sem perda de tempo, vamos lá. Primeira dúvida de hoje é do Luiz Lemos. Ele pergunta o seguinte: Fábio, eu vou este ano para a Itália, morar na Itália com a minha tia, que já é cidadã. Fica mais fácil ela morando aí já ter tudo encaminhado para que eu possa tirar a minha cidadania, para que eu possa reconhecer a minha cidadania italiana? Com certeza, Luiz. O fato de você ter um familiar que já mora na Itália facilita e muito a parte da residência, porque ela vai poder te dar uma vaga de residência na casa dela. Claro que existem aí alguns detalhes importantes. Por exemplo, você precisa que a sua tia tenha clareza e certeza de que a casa onde ela mora dá direito à inserção de mais uma pessoa. O que eu estou querendo dizer com isso? Todos os imóveis na Itália, eles são cadastrados na prefeitura e lá consta o número de habitantes que podem ocupar aquele imóvel. Não é igual no Brasil que você pega um colchão, joga no chão e vai mais uma pessoa e a gente sempre cabe mais um, coloca um monte de beliche. Não é assim que funciona. Na Itália, existem condições higiênico-sanitárias que determinam qual é a capacidade de um imóvel. Então, se eu tenho um imóvel lá, por exemplo, com 2 quartos, e esses quartos são médios, grandes, então a tendência é que este imóvel me dá direito a viver ali 4 pessoas, 2 por cômodo. Não é detto, como a gente diz em italiano, que o fato de ter dois cômodos cabe em 4 pessoas. Mas o que significa que, via de regra, é assim que funciona. Então, por exemplo, se mora sua tia numa casa de 2 quartos, mas mora ela, o marido e 2 filhos, por exemplo, já são 4 pessoas no imóvel. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é saber se este imóvel cabe mais uma pessoa. Qual que é a melhor forma de fazer isso? A sua tia vai até o ficho anágrafe do comune onde ela mora e chega lá e fala: olha, tudo bem, é o seguinte, eu moro em tal lugar, eu sou residente em tal lugar, meu sobrinho está vindo para cá para morar com a gente para realizar o processo de reconhecimento e eu gostaria de saber se o meu imóvel tem condições. Então ela vai, o próprio ficho anágrafe vai falar: quantas pessoas tem? Tá, ok, sim, você pode ter mais 1 ou 2 pessoas lá. E eu aproveito para recomendar o seguinte: se a sua tia já vive na Itália, uma coisa importante também seria que você enviasse os seus documentos para ela. Quando todos os seus documentos estiverem prontos, traduzidos e apostilados, envia por e-mail para ela, escaneia todos esses documentos, envia para ela, ela imprime esses documentos e leva no ficho de status civile do comune onde ela mora. E já antecipa para o oficial de status civile que vai vir o meu sobrinho para fazer o processo de reconhecimento. Eu gostaria de saber se os documentos dele estão corretos, enfim, se o senhor aceita esse processo, se tem alguma coisa a ser feita. Pelo teor da sua pergunta, você fala assim: pelo fato dela já ter encaminhado, eu imagino que a sua tia também fez o processo de reconhecimento da cidadania italiana neste lugar onde ela vive. Se você está pensando em aproveitar os documentos dela, é importante também verificar se esses documentos ainda estão disponíveis no comune. É mais do que nunca, já não é uma dica, é obrigatório que ela vá até o comune, converse com o oficial, pergunte se os documentos que ela fez o processo ainda estão disponíveis, porque de tempos em tempos os documentos são arquivados no comune. E, mais uma vez, ela tem que dizer: olha, tá vindo meu sobrinho, ele vai fazer o processo aqui, ele quer aproveitar a minha documentação, eu gostaria de saber do senhor se é possível. E aí ela mostra os documentos complementares, que no seu caso seria o seu nascimento, casamento dos seus pais e a CNN do italiano, que é importante, cada um tem que ter uma CNN também. E só isso, basicamente, tá bom? Bom, vamos lá. O Diego pergunta sobre a validade dos documentos, eu já respondi num outro vídeo aqui e num áudio, Diego, então dá uma olhada aí nos outros episódios. A próxima dúvida é da Michele. Michele Rizzo fala o seguinte: olá, Fábio. Minha avó nasceu em 1957
Ah, não, perdão. Minha avó, em 1957, aos 20 anos de idade, foi quem solicitou em cartório o registro do seu nascimento. Ou seja, ela é a própria declarante na certidão de nascimento e não seu pai, que é o italiano. Perdemos o direito? Michele, não necessariamente, mas isso é um grande problema. Por quê? Porque a Itália ela não reconhece autodeclarações, declarações feitas na maioridade, principalmente pela própria pessoa. O que eu recomendo que você faça é o seguinte: primeiro, a sua avó ela não viveu até os 20 anos de idade sem nenhum documento. Então, provavelmente, ela tem uma certidão de nascimento que de repente não foi encontrada por algum motivo, ou ela tem uma certidão religiosa de batismo. Neste caso, eu recomendo que você encontre essa certidão de batismo dela, porque se em 1957 ela tinha 20 anos de idade, então ela nasceu em 37. Eu recomendo que você procure nas igrejas onde eles viviam a certidão de batismo, e com essa certidão de batismo você solicita uma certidão tardia de nascimento. Ignore essa certidão feita por ela na maioridade, ok? Porque essa certidão ela não vai servir. É mais fácil você conseguir o seu reconhecimento com uma certidão de batismo de 37 junto com uma certidão reconstruída judicialmente, do que com uma certidão onde a própria pessoa se autodeclarou na maioridade, tá bom? Uma coisa que é importante deixar claro: nem todos os comunes italianos aceitam certidões tardias no processo, porque neste tipo de documento não há como comprovar que os pais foram casados, que o pai declarou o filho ou que transmitiu. Outra coisa importante, você não comenta aqui na sua pergunta, mas os pais da sua avó foram casados civilmente? Porque você só diz que tem uma autodeclaração da sua avó na maioridade. Agora, independente dessa autodeclaração ou desse documento, dessa reconstrução, etc., os pais eram casados civilmente no momento em que ela nasceu? Porque se os pais não eram casados civilmente e não existe um documento onde o pai declarou o filho, aí sim não existe o direito ao reconhecimento, infelizmente. Porque aí você não consegue comprovar que o pai efetivamente transmitiu a cidadania. Porque a transmissão da cidadania ela é feita de duas formas. Primeira, se o filho nasceu na constância do casamento dos pais, os pais eram casados civilmente, nasceu um filho, não importa quem declarou esse filho, desde que nascido na minoridade, enfim, os pais eram casados enquanto ele nasceu, esse filho foi reconhecido dentro do casamento civil, ponto. Se não houve o casamento civil, quando a criança nasce, é obrigatório que o pai, o genitor que transmite a cidadania, tenha sido declarante. Então você precisa observar aí se existe aí uma dessas duas situações. Como já não existe a situação da declaração direta do pai no nascimento do filho, obrigatoriamente você precisa então comprovar que essa criança, sua avó, nasceu quando os pais eram casados civilmente, ok? Próxima pergunta do Rodrigo Padovani. Ele pergunta o seguinte: estou com uma dúvida. O meu antenato italiano nasceu na Itália e com 19 anos veio para o Brasil e se casou no Brasil. Isso é um problema? Ele interfere em alguma coisa no processo? Ou ele deveria obrigatoriamente ter se casado na Itália? Rodrigo, não é nenhum problema o seu antenato italiano ter nascido no Brasil. Ter se casado no Brasil, não importa onde ele se casou, importa que ele é italiano, ele nasceu na Itália, ele emigrou e aí dali ele constituiu família. Não importa o local de casamento, tá bom? Bom, essas eram as dúvidas que eu tinha para responder por hoje. Lembrando que você que está ouvindo o podcast, o Saga News, já percebeu que agora nós temos uma vinheta de introdução. Exatamente, não sei se vocês... Comentem aí, né, se você estiver no iTunes... Comenta lá, deixa uma avaliação, inclusive, no iTunes, se você está gostando dos nossos podcasts. E se você está ouvindo pelo Android também, deixa um comentário. Se você estiver ouvindo pelo Podbean, ou enfim, por outro aplicativo qualquer, por favor, deixa a sua opinião, porque agora sim nós temos vinheta, nós temos uma abertura. E claro, se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, você não ouviu a vinheta, você não viu. Apesar que eu não sei se quando eu editar esse áudio...
Eu vou colocar a vinheta no vídeo, provavelmente que não, uma coisa, outra coisa, outra coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelas perguntas que vocês estão enviando. Espero mais uma vez ter ajudado aí a comunidade Minha Saga na resolução das dúvidas. E a gente se vê amanhã no próximo episódio. Um grande abraço a todos e arrivederci!